Fala galera, tudo bem? Voltamos aqui hoje para a gente resolver o vestibular de inverno desse ano agora, para a entrada no segundo semestre da PUC de Medicina. É, já fazendo um apontamento geral aqui antes da primeira questão. Uma prova nem muito difícil, nem muito fácil, uma prova mediana, tá? Resolvível, com temas variados. Beleza? Vamos então à resolução da primeira questão. Então, a primeira questão diz o seguinte para a gente. O dióxido de cloro é um gás amarelo que se condensa em um líquido vermelho escuro a 11 graus Celsius e, diferentemente do dióxido de nitrogênio, não tem tendência a se dimerizar. A seguir, encontra-se uma reação parcialmente balanceada de obtenção desse óxido. Aí ele pergunta no item A para gente. O gás cloro, não, desculpa, o cloro sofre uma oxidação variando de -1 no clorato para +1 no dióxido de cloro. Vamos só calcular aqui então. Vamos fazer aqui embaixo esse cálculo que eu acho que é melhor para a gente, né? Então, se a gente pega aqui, quando ele fala no íon clorato, seria esse aqui, ó, ClO3. Aí, no caso, ClO3 menos, esse é o íon clorato, ok? Lembrando que o NOx do oxigênio é -2, então -2 vezes 3 vai dar -6. Para zerar, para dar o -1 aqui, que é o íon, é o NOx do íon clorato, o cloro tem que ser 5, perfeito? Então já não é o item A, porque ele está falando que está indo de -1 para 1. Nem vai calcular o NOx do dióxido de cloro ali. Vamos lá. O dióxido de cloro apresenta geometria trigonal plana. Quando a gente fala de dióxido de cloro, ele está falando desse cara aqui, ó. ClO2. Quando a gente conta o número de átomos, ele tem 3 átomos. Se ele tem 3 átomos, ele vai poder apresentar dois tipos de isomeria. Desculpa, dois tipos de geometria. Que é a geometria angular ou a geometria linear, não trigonal plana. Ok? Então já descartamos o item B também. Perfeito? Vamos aqui para o próximo agora. A soma dos menores coeficientes inteiros para balancear essa equação é 9. O que a gente vai ter que fazer aqui? Balancear a equação, ok? Vamos lá. Então, a gente vê que tem 2 cloros, 3 contando com HCl, a gente tem 2, 3 hidrogênios, e a gente tem 6 oxigênios. Ah, vamos pensar aqui aonde a gente poderia começar mexendo aqui, que seria no número de cloros, tá? Ou número de hidrogênios. Pela regra, a gente começasse mexendo no número de cloros. Se a gente contar aqui, a gente tem 2 aqui do ácido clórico e mais um do ácido clorídrico, ok? E do outro lado a gente já tem 3 também. Então, a princípio, não daria para balancear aqui, certo? Por quê? Já está balanceado o número de cloros. Olha, de novo, eu tenho 2 aqui do HClO3 e a gente tem um do HCl. Do outro lado a gente tem um do ClO2 e 2 do Cl. Então já está balanceado. Então a gente vai para o hidrogênio. Hidrogênio a gente tem 2 com mais um aqui, 3. E aqui na água a gente tem 4 hidrogênios. Então a gente vai começar balanceando pelo H. Então a gente tem 4 Hs. Então, para ficar 4 aqui, eu vou colocar um 2 aqui na frente. Aí 2 com mais 2, 4. Os mesmos 4 que tem ali na água. Tranquilo? Quando a gente mexeu nisso, a gente mexeu sem querer em quem? Na quantidade de cloros, certo? Aí quando a gente vê aqui a quantidade de cloros, agora eu tenho 2 desse lado, com mais 2 desse lado, eu tenho 4, ok? A princípio, a lógica me diz que para colocar um 2 aqui, poderia ficar 2 cloros daqui com mais 2 cloros daqui, ficam 4 cloros, ok? E aqui fica 2 cloros daqui com mais 2 cloros daqui, 4 cloros. Perfeito, balanceado. Vamos só verificar agora os oxigênios, tá? Oxigênios eu tenho 2 vezes 3, são 6 oxigênios. Aqui eu tenho 2 vezes 2, 4. 1 mais 2, 6. Beleza. Ele quer a soma dos menores coeficientes. Então eu tenho 2, 1 mais 2 são 4, com mais 2 são 6. Aqui, se não tem nada, tem 1, então 7, 8, 9. Resposta certa da questão, letra C. Ok? Vou comentar bem rapidinho o item D e o item E, tá? Item E, bem rápido, ele fala que o gás cloro ele é classificado como gás inerte, inodoro e incolor.
E o cloro é totalmente o contrário. Só que daí você tem que saber, você tem que conhecer os conceitos, tá? Cloro é um gás que não é inerte, ou seja, ele reage com outros gases. Ele não é inodoro, porque ele tem um cheiro característico e ele tem uma coloração puxada para um verde amarelado, ok? Quando ele fala de dimerização no item D, dimerização é quando você pega, por exemplo, no caso, o dióxido de nitrogênio, que no caso ali seria dióxido de nitrogênio, seria o NO2, tá? E multiplica ele por 2, é um dímero, tá? É vezes 2, então formaria aqui o N2O4. Não é o que está aparecendo no item D ali. Tranquilo? Então, primeira questão resolvidinha com sucesso. Vamos para a próxima? Vamos lá. A próxima questão, uma questão agora de reações orgânicas, fala o seguinte: as reações a seguir propõem uma sequência para a obtenção da anilina a partir do tolueno. Então, a gente tem ali no comecinho da questão o tolueno, que é o metilbenzeno, e a alinina, que é o NH2 ligado a um benzeno. A gente tem ali uma série de reações e ele pede para a gente descobrir quem que é o reagente A, quem que é o reagente B, quem que é o produto C, ou quem que são A, B e C ali, tá? Gente, esse é o tipo de questão que é muito mais fácil a gente fazer pegando tópicos específicos do que tentando desvendar a questão inteira. Então ele fala ali, ó, o A reage com o bicarbonato de sódio, liberando um gás inodoro incolor e inflamável, ok? E o que acontece? A gente tem ali, no caso, uma oxidação de aromáticos. Como que a gente sabe que é uma oxidação de aromáticos? Por três fatores. A gente tem aqui um forte oxidante, que é o permanganato de potássio, em meio básico e ainda com aquecimento. Então, isso aqui é uma oxidação. Ok? Sempre que a gente tiver uma oxidação de aromáticos, a tendência é, tá? E que seja um oxidante fraco, no caso que é o dicromato, a gente sempre vai formar ácidos carboxílicos, ok? Até aí de boa, então, vai formar um ácido carboxílico. Quando a gente vai olhar as alternativas, então, o item A fala álcool benzílico, ácido benzóico, fenol, aldeído benzóico e aldeído benzóico. Só com esse conhecimento prévio de oxidações ali de aromáticos, a gente já matava a questão, porque ele fala que no item A é formado um álcool, no item B seria um ácido, então a princípio essa seria a resposta correta. Aqui ele fala que forma um fenol, aqui ele fala que forma um aldeído e aqui um aldeído. Então a gente descarta, no primeiro momento, todas as alternativas, sobra a letra B. Para a gente ter certeza disso, é só a gente olhar o item B ali. Olha o que ele fala. O B é um aleto derivado de um ácido carboxílico. O que que é um aleto? É quando você tem um halogênio, ou seja, bromo, cloro ou iodo, tá? Flúor dificilmente a gente vai ver aqui, ligado, tá? A um hidrocarboneto ou a estrutura orgânica, ok? Para isso acontecer, ele fala que ele, no caso, derivado de um ácido carboxílico, ou seja, vai sair muito provavelmente, né, no caso, vai sair muito provavelmente um hidrogênio e vai entrar um cloro no lugar ali. Quando a gente olha os nomes também, a gente vai pensar aqui, ó, sulfito de fenila. Sulfito não é um aleto, porque vem de enxofre. Já descartaria a letra E de novo. Cloreto de fenila. Opa, cloreto seria um aleto, mas a gente já descartou ele anteriormente. Cloreto de fenila a gente já descartou. Sulfato de benzoíla, tá? Descartaríamos de novo, porque aqui ele não fala de um aleto. Cloreto de benzoíla. Lembrando que o primeiro composto a gente falou que seria formado a partir desse cara aqui, ó. Um ácido carboxílico ligado a um benzeno, tá? Se a gente tira toda essa estrutura aqui, tá? Tira essa parte aqui e coloca aqui um aleto, isso aqui vai estar ligado a um radical, ou uma, né? Que a gente vai chamar de benzil. O que é o benzil mesmo? É o aromático ligado a um carbono, e esse carbono que está ligado ao aromático está ligado a alguma outra coisa, benzil, tá? E não fenil. O fenil seria diretamente
o anel aromático ligado ao teu haleto. Então, a única resposta que se encaixa na nomenclatura seria a letra B. Tranquilo? Mais uma questão resolvida. A gente poderia ver os outros tópicos, mas a gente já matou a questão e a gente tem que lembrar que tempo, às vezes, é primordial numa questão de vestibular. Vamos lá. Próxima questão que a gente vai resolver. Ela assusta pelo tamanho, mas ela é bem tranquila, tá? O que a gente vai fazer, como todo bom aluno que tem aquela preguiça, vai ver que aquele texto ali não traz dados, não traz informações, é só um texto para contextualizar, a gente vai direto para o exercício, tá? Olha o que ele fala. Sabendo que uma célula combustível é classificada por uma célula galvânica em um sistema que utiliza o hidrogênio e oxigênio acoplado a um motor de veículo elétrico, operando sem perdas e com cilindro de gás hidrogênio com comportamento de gás ideal. Qual deve ser a pressão para que um tanque de 200 litros de capacidade 4 kg de hidrogênio, mantido a 27 graus. Aí ele me dá os dados ali que a massa do hidrogênio é 1 grama por mol e que a constante geral dos gases é de 0,82. Esse é um exercício clássico de PV e NRT, ó. Ele está me perguntando a pressão, ele me dá um volume, ele me dá uma massa, ele me dá uma temperatura e me dá a constante geral dos gases. É só a gente jogar lá na equação de Clapeyron. Então, PV é igual a nRT. O que eu já tenho de informação? Ele quer saber a pressão, então a pressão a gente não sabe. Ele quer saber o volume, ele me dá o volume, que é 200 litros. O número de mols a gente já vai descobrir. O R é 0,082 e a temperatura, nesse caso, vai ser 300 Kelvin. Lembrando que tem 100 Kelvin, então a gente acrescenta mais 273 aqui. Tranquilo? Tá, como que a gente descobre o número de mols? Vamos jogar lá na fórmula, tá? Número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Tá. A massa que ele me dá ali é de 4 quilos, tá? Que é a mesma coisa que 4.000 gramas, lembrando que a gente está trabalhando com gramas, porque a massa molar é gramas por mol, ok? E a gente vai dividir isso por 2. E por que por 2? Porque ele está falando do gás hidrogênio, que é o H2. A gente sabe que a massa do hidrogênio é 1, mas como é H2, então a massa é 2, massa molar no caso, tá? 2 gramas por mol. 4.000 dividido por 2 vai dar 2.000. Então coloca ali o 2.000. Pronto. E a gente fizer essa continha, dá cravada ali, gente. 246 ATM. Acabou a questão. Muito de boa a questão. Acho que tem que ter maldade de perceber que uma constante ali é uma questão de equação de Clapeyron. Tranquilo? Vamos para a próxima? Vamos lá. Uma outra questão que assusta a gente pelo tamanho de tudo que tá ali, né? A gente tem esse costume de olhar e ficar assustado. Vamos ler a questão que a gente já viu que ela não é tão complexa assim. O método muito utilizado para a síntese de um certo hidrocarboneto de cadeia aberta encontra-se parcialmente demonstrado a seguir. Então, eu tenho ali a estrutura, tenho ali o 2-bromo propano, ele vai reagir, vai formar um hidrocarboneto, um sal e um álcool. Aí ele fala que esse hidrocarboneto produzido, ele sofreu uma reação de combustão completa naquele queimador ali. Aí a gente tem uma molécula triatômica apolar que fica retida, uma molécula triatômica polar que fica retida, excesso de O2, por isso uma combustão completa. Aí ele fala que foram produzidos 8,4 gramas do hidrocarboneto após uma combustão total no recipiente A, ocorreu o aumento de massa de 26,4 gramas no recipiente B e ocorreu um aumento de 10,8 gramas. É correto afirmar que. Vamos lá, ler a questão então. O hidrocarboneto possui dois carbonos insaturados. Então ele está falando desse hidrocarboneto. Tudo deriva desse hidrocarboneto. E a gente vai perceber que essa questão tem bastante distrator, tá? Tem bastante informação que a gente não vai usar para nada. Mas vamos lá. Se vai formar um hidrocarboneto a partir dessa estrutura, o que que a gente tem que pensar? Que vai ter que sair aquele bromo dali, certo? Tem que sair esse bromo daqui. Só que não pode só sair o bromo, tá? Porque é uma reação de eliminação. Sempre numa reação de eliminação, vai sair
um halogênio, vai sair um oxigênio, vai sair um próprio hidrogênio, mas tem que sair alguma coisa de um carbono e uma outra coisa de um outro carbono para formar uma ligação dupla. Então, a gente vai cortar esse bromo fora e vai cortar de qualquer um, porque a gente tem que pegar o carbono vizinho, tá? E vai eliminar um hidrogênio. Então, sai um hidrogênio aqui. Então, sai um hidrogênio e sai o bromo, beleza? Para compensar essa perda que a gente teve aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma ligação dupla, beleza? Tá, mas ele fala que forma um hidrocarboneto, um sal e um álcool. De onde que vai ser esses outros compostos? Então vamos lá. Esse CH3, CH2, H5ONA, então vou colocar só essa parte aqui, ó. Opa, escrevi errado. Vou apagar aqui. Então vamos apagar ali. Esse C2, H5ONA. Vamos lá. C2, H5O. Lembra que ele falou que eu falei para vocês que saiu um hidrogênio? Ele vai se juntar aqui. O que acabou de formar aqui? Um álcool. Beleza? Aí não sobrou um Na que eu tirei ele da estrutura? Não tem o Br que saiu do hidrocarboneto? NaBr, o que que é isso? Sal. Então formou um hidrocarboneto, formou um álcool e formou um sal. Beleza. Chegamos ali então na primeira reação, no primeiro item. Aí ele pergunta: o hidrocarboneto possui dois carbonos insaturados? Tá? Se a gente olhar a estrutura, sim, ó, tem esse carbono que faz uma ligação dupla e esse carbono que faz uma ligação dupla. Então, são dois carbonos insaturados. São dois carbonos insaturados que a gente já pode excluir de primeira. A gente pode excluir é, o item 1. A gente não pode excluir porque o 1 está certo. A gente pode excluir nenhuma, tá? Porque todas falam que o item 1 está correto. Tá? Então, numa primeiro momento, a gente não pode excluir nenhum. Tá, o item 2 agora. O hidrocarboneto possui isomeria geométrica, ou seja, isomeria cis-trans, EZ, tá? Vamos redesenhar aqui para a gente ver. Então, eu tenho aqui a ligação dupla. Esse carbono aqui, primeiro, está ligado com dois hidrogênios. Lembrando que a gente está desenhando esse composto aqui, ó. Tá? Então, ele tem dois hidrogênios. Aí, está ligado nesse carbono, que está ligado a um hidrogênio e está ligado a um CH3. Para ter isomeria geométrica, é obrigatório, tá? Seja ela cis-trans ou EZ, que os ligantes de um mesmo carbono sejam diferentes. Aí a gente percebe aqui, ó, que nesse carbono que a gente vai chamar de carbono 1, os ligantes são diferentes. Então aqui daria para falar que tem isomeria geométrica por causa desse carbono. Só que o carbono que a gente vai chamar de carbono 2, ele tem dois ligantes iguais. Então não tem isomeria geométrica. Se não tem isomeria geométrica, o que a gente pode descartar? Pode descartar o item B, o item C e o item I. Ok? Perfeito? Tá. Aí a gente vai agora ver o item 3 ali, ó. O hidrocarboneto apresenta uma massa molar de 42 gramas por mol. Tá. Qual que é o hidrocarboneto que a gente está falando? É o CH2, CH, CH3. Vamos colocar a fórmula molecular dele, fica um pouquinho mais fácil da gente calcular. Então, seria o C3H, a gente tem aqui 3, 4, 5, 6. Então, é o C3H6. A gente vai pegar agora a massa, tá? Professor, mas não tem a massa ali no exercício. Não, porque a PUC dá no final do vestibular a tabela periódica. Então, você consultaria na tabela periódica. Então, ficaria 12 vezes 3, que é a massa do carbono, vezes 3, mais 6 vezes 1, que é a massa do hidrogênio. Então, vamos lá. 12 vezes 3 dá 36, com mais 6, 42 gramas por mol. Se o item 3 está correto, a gente automaticamente vai excluir o item A e só sobra para a gente, tá? Só sobra para a gente a letra D. Acabou a questão.
A gente poderia olhar as outras? Poderia. Faz sentido? Não. Por aquele mesmo ponto que eu tô falando. Tempo. Tá? A gente já perdeu um tempinho grande nessa questão. Não vamos perder muito tempo nela. Fechamos mais uma questão. Vamos para a próxima? Vamos lá para a próxima questão. Uma questão também tranquila de ser resolvida. Fala o seguinte: o cálcio presente em uma determinada amostra de 200 ml de água oriunda de uma fonte natural foi determinada pela etapa de precipitação do oxalato, que é o C2O4-2, perdão, gente. O precipitado, após ser filtrado, lavado e calcinado em um cadinho, então um cadinho vazio tem uma massa de 26 gramas, e o cadinho mais a amostra calcinada tem uma massa, daí no caso só tem o CaO nesse cadinho, tem de 26,84 gramas. A técnica da calcinação é um processo por via seca em que o material é aquecido em altas temperaturas a fim de realizar decomposição, desidratação ou oxidação, removendo compostos voláteis, eliminando água e convertendo minerais em óxidos. Ele pergunta qual que é a concentração de cálcio na forma do cátion bivalente, tá? Como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa que a gente tem que entender é que, na verdade, aconteceu o seguinte, ó. A gente tinha, muito provavelmente, o oxalato de cálcio, tá? Que é esse composto aqui, ó. CaC2O4. E aí ele foi aquecido, ok? Quando ele é aquecido, quem que vai embora? O oxalato. Então, o oxalato ele vai embora. Aqui que vai formar o CaO. Mas a pergunta que ele faz ali pra gente é quanto que vai ter de concentração em gramas do íon cálcio 2+. Se a gente faz aqui a quebra desse óxido, vai formar Ca2+, mais oxigênio 2-. Até aí de boa? Sim? Tá. Primeira coisa que a gente vai ter que pensar, então, é quanto que tem de massa de cálcio aí, ok? E a gente vai precisar olhar na tabela periódica e calcular a massa do óxido de cálcio. A massa do óxido de cálcio é 56. Tirei esse número do nada? Não. Tirei da onde? A massa do cálcio é 40 e a massa do oxigênio é 16. Por isso é 56. Então a gente pode dizer que dentro das 56 gramas que a gente tem de óxido de cálcio, dessas 56, 40 gramas é de cálcio. Tranquilo até essa linha de raciocínio? Perfeito. Ele falou pra gente no exercício, tá? Que o cadinho com o óxido de cálcio pesava 26,84 gramas. E que o cadinho vazio pesava 26 gramas. Ou seja, a diferença entre as massas é o quanto tem ali do óxido de cálcio, que é exatamente 0,84 gramas. De quem? Do óxido de cálcio. Essas 0,84 gramas é a que a gente vai usar aqui então agora, tá? Então, se eu tenho 0,84 gramas de óxido de cálcio, quanto que vai ser de cálcio efetivamente? Fazendo aqui uma continha, a gente vai descobrir que essa massa aqui vai ser de 0,6 gramas de cálcio, ok? Mas a pergunta não é essa, a pergunta é qual é a massa que eu tenho disso? Desculpa, qual é a concentração? Tá? A concentração, no caso, ele quer em gramas por cada 100 ml. Então, é grama por ml. Então, concentração vai ser a massa que eu tenho, que é 0,6, ok? E eu tenho 200 ml. Tranquilo? Se eu fizer essa conta aqui agora, se eu pegar 0,6 e dividir por 200, 0,6 e dividir por 200, tá? A gente vai pensar numa lógica aqui que poderia fazer a conta, mas a gente pode usar de lógica matemática, né? Que é 0,6 em 200, eu tenho 0,3 em 100 ml. Ok? Então, o item correto ali seria o item E. Uma questão também mediana para fácil, não é muito difícil de resolver. Fechou? Vamos para a próxima questão. A gente chega talvez na questão mais complexa do vestibular, que é essa. A hidroxilamina é um composto inorgânico de forma H2NOH, cristalino, instável e higroscópico, quase sempre disponível em solução aquosa.
muito utilizada para preparar oximas ou como intermediário na nitrificação biológica. Uma solução de 2,5 vezes 10 a menos 3 mol por litro de hidroxilamina tem um pH de 9,11. Qual é o valor aproximado da constante básica Kb para essa base fraca? Por onde que a gente vai começar a resolver isso aqui? A primeira coisa que a gente vai tentar resolver é colocar aqui o Kb e ver se a gente já tem as informações para calcular o Kb. Lembrando que o Kb é uma constante, uma constante de equilíbrio, a gente vai escrever produto sobre reagente. Como é em termos de concentração, pode colocar estado aquoso e estado gasoso, mas a gente não coloca estado líquido. Então ficaria como? Produto, quem são os meus produtos ali no caso? Seria o H3NOH+, e meu outro produto seria o OH-. Perfeito. E os meus reagentes seria a água, mas está no estado líquido, então a gente vai descartar da constante de equilíbrio, e a própria hidroxilamina, que é o H2NOH. Perfeito. O que a gente tem de informação aqui, gente? A gente quer descobrir o Kb. A gente já tem a concentração do H2NOH. Ele fala que é 2,5 vezes 10 a menos 3. No entanto, a gente não tem a concentração desses dois caras aqui de cima. E como que a gente vai descobrir isso? Através do pH. É meio chatinho o processo, eu vou explicando passo a passo aqui. Mas foca, a gente entrou no problema. Qual que é o problema? Descobrir qual é a concentração de OH- e qual que é a concentração de H3NOH. É importante perceber que é uma concentração 1 para 1. Ou seja, se a gente descobre a concentração do OH-, automaticamente a gente descobre a concentração do H3NOH+, tá? Lembrando que eu falei que a gente vai descobrir isso a partir do pH. Existe uma continha que a gente aprende que é a seguinte, tá? pH mais pOH é igual a 14. Eu tenho o pH, que é 9,11, tá? Mais o pOH igual a 14. Sendo assim, eu descubro que o pOH vai ser igual a 4,89. Até aí de boa? Tá. A gente poderia entrar aqui no log, mas a gente vai complicar a nossa vida e não precisa complicar. Existe uma outra regrinha que provavelmente vocês aprenderam no ensino médio com o professor de química, que é essa aqui, ó, que a concentração de OH- é igual, tá, ao valor do do pOH nesse caso, né, o 10 elevado ao valor do pOH. Ou seja, a concentração aqui seria OH- 10 elevado a menos 4,89. Esse valor, curiosamente, a gente já tem aqui nos dados do exercício. Olha quanto que ele falou que é para a gente. 1,3 vezes 10 a menos 5. Então, aqui, 1,3 vezes 10 a menos 5. Essa é a concentração de OH-. Automaticamente, é a concentração do H3NOH+. Ok? Vamos jogar agora lá na fórmula do Kb. Eu vou trazer ela aqui para baixo, já substituindo pelos valores. Então, o valor do H3NOH+ vai ser de 1,3 vezes 10 a menos 5, vezes o valor do OH-, que é o mesmo valor, 1,3 vezes 10 a menos 5. Tudo isso divididos pela concentração do N2, do H2NOH, que é de 2,5 vezes 10 a menos 3. Tá, deixou de ser química aqui, virou matemática. Vou continuar a conta aqui embaixo. Então, vou multiplicar número com número e letra com letra. Número com número, letra com letra, não. Número com número, expoente com expoente. Então, 1,3 vezes 1,3 vai dar 1,69. Como é uma multiplicação, a gente soma os expoentes. Então, 10 a menos 10. Tudo isso divididos por 2,5 vezes 10 a menos 3. Vamos continuar essa conta lá em cima agora. O que a gente faz agora?
faz número com número, expoente com expoente. Então, agora, 1,69 divididos por 2,5. Isso vai dar 0,676 vezes 10. Divisão de potência de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. Então, a gente vai fazer 10 menos 3, ou seja, 10 mais 3, que vai dar 7. Não tem essa resposta. O que a gente faz? Trabalha com notação científica, joga para cá esse valor, essa vírgulazinha. Então, vai ficar 6,76 vezes 10 a menos 8. E é um valor aproximado do que está no item C, que é de 6,8 vezes 10 a menos 8. Resposta certa, letra C, tá? Essa é uma questão mais complicada, não do ponto de vista nem matemático, é de a gente lembrar esses detalhezinhos de pH, pOH, lembrar que a concentração é o 10 elevado ao valor do pOH, assim como se fosse do pH também, tá? Ao meu ver, a questão talvez mais trabalhosa do ponto de vista de conhecimento. Tranquilo? Vamos para a próxima? Vamos lá, uma questão de termoquímica fala o seguinte: as refeições embaladas do tipo Heather Mills aquecem sozinhas no intervalo de tempo de 10 a 12 minutos, sem necessidade de fogo e necessidade de micro-ondas, sendo forçado para situações de emergência, acabamentos e lugares sem infraestrutura. Usando uma tecnologia patenteada de uma reação exotérmica, em que a operadora precisa apenas colocar água na unidade de aquecimento para obter uma variação de 353 kJ por mol de magnésio. Ali a gente tem a reação, e ele pergunta qual deve ser a massa de magnésio necessária para produzir energia suficiente para aquecer 225 ml de água de densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico e o calor específico, no caso da água, é de 1 caloria por grau Celsius, de 25 até 100 graus. A pergunta é, de novo, então, quanto que a gente vai precisar de magnésio em gramas para aquecer 225 ml de água, tá? A gente quer aquecer isso de 25 graus para 100 graus, ok? A primeira coisa que a gente tem que ver aqui é que é uma proporção entre magnésio e água. Então, é interessante a gente fazer o balanceamento da reação para ver se está tudo certo com o balanceamento, tá? Então, a gente tem um magnésio, a gente tem 2 hidrogênios aqui, mas aqui a gente tem 4 hidrogênios, ok? Então, a gente coloca aqui no caso, 2 aqui. Fazemos o balanceamento. Então, aqui, 4 hidrogênios, 2 oxigênios. Tá. Reação está balanceada. Perfeito? Vamos para a próxima etapa agora do exercício. Então tá. Feito o balanceamento, a gente vai agora aqui usar a fórmula do calor sensível, que é o Q-macete, tá? A gente sabe, então, no caso, que aqui vai ser a massa. A gente não tem a massa de água? Não tem diretamente, porque a gente sabe que é 225 ml de água, que é proporcional a 225 gramas de água, porque a densidade é 1 grama por 1 centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico é 1 ml. Então, se eu tenho 225 ml, eu tenho 225 gramas. Tá? O calor específico da água é de 1 e a variação de temperatura é de 75 graus. Logo, a gente vai ter aqui, no caso, uma quantidade de calor para fazer essa variação de temperatura da água de 16.875 calorias. Até aí de boa? Tá. Só que a gente tem ali no exercício, está falando de quilojoules por mol. Então, a gente tem que converter agora de calorias para quilojoules. Então, a gente sabe que 1 caloria equivale a 4,18 joules. Mas nós temos 16.875 calorias. Quantos joules a gente vai ter, então? Fazendo essa conta, a gente vai ter 70.587 joules. Como a gente quer trabalhar com quilojoules, a gente só vai andar 3 casas com a vírgula e vai
trabalhar com a notação científica. Então, vai dar vamos arredondar um pouquinho, 70,6, aí aqui, vezes 10, a terceira joules. 10 a terceira é a mesma coisa que quilos, então 70,6 quilojoules. Perfeito? Tá. Agora, se a gente olha para a reação, a gente vê que um magnésio produz quanto de energia? 353 quilojoules. Então, 1 mol de magnésio produz 353 quilojoules. No entanto, a gente não quer para 353, a gente quer para 70,6 quilojoules. Vai dar X. Se a gente for fazer essas continhas agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai fazer 70,6 divididos por 353, que vai dar 0,2 mols de magnésio. Perfeito? Tá. Eu sei que 1 mol de magnésio é 24 gramas. Perfeito? Vai estar na tabela periódica que tem no próprio vestibular da PUC. Então, a gente vai pegar agora aqui e fazer 0,2 vezes 24 gramas, que vai dar cravado 4,8 gramas de magnésio. Exercício resolvido. Perfeito, povo. Uma questão de termoquímica, estequiometria, não é muito difícil. Poderia tranquilamente estar, e talvez, uma questão aí de física também, tá? Vamos para a última, então? A última questão, então, é uma questão sobre atomística, também fácil de resolver. A gente vai fazer aquele mesmo padrão que a gente fez das outras questões. Se der para resolver em 2 itens, a gente mata já em 2 itens a questão. O número máximo de orbitais que podem ser identificados nos números quânticos 3, no caso n, o L igual a 0 e o m igual a 0 é de um orbital. Como que a gente vai descobrir isso? Então, ele está falando para a gente que n é igual a 3, que o L é igual a 0 e que o m é igual a 0. Ele pergunta quantos orbitais a gente vai ver, tá? Se o n é igual a 3, o número da frente aqui, o coeficiente é 3. Se o L é igual a 0, o subnível que a gente está falando é o S. E se o M é igual a 0, ou é S1 ou é S2. Mas vamos trabalhar aqui com S1. Quantos orbitais diferentes a gente consegue ver aqui? Um só o subnível S. Tá? Lembrando lá dos números quânticos, a gente teria só uma caixinha, somente um orbital. Então, o item 1 está correto. Se o item 1 está correto, a gente consegue descartar a letra C e a letra D. Perfeito? No modelo atômico proposto por Rutherford, os elétrons descrevem órbitas circulares de raio definidos e energia quantizada. Tá? Isso não é a definição do modelo de Rutherford, e sim do modelo de Bohr. Sendo assim, a gente considera o item A e o item B, que falam que a 2 está correta, só sobra a letra E. Matamos a questão, gente. Ok? Se a gente quisesse ver as outras, a gente até poderia ver as outras, mas tá? Já matou a questão. Fechou? Acho que é isso, povo. Todas as questões resolvidas, umas mais fáceis, umas mais difíceis. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários a questão que a gente faz aí um vídeo extra só para comentar as dúvidas de vocês. Espero ter ajudado. Deixa aí o curtizinho também no vídeo. Até mais.